Um rapaz ruivo de 19 anos, chamado Lin Yang, estava carregando sua mala de coisas para a lendária Universidade Médica da Ishi Shinsei. Ele era muito estiloso e não se comparava à escola de sua pequena cidade. Lin Yang cresceu em uma fazenda comum e se tornou o único estudante da família. Olhando ao redor, o rapaz viu que a principal vantagem da universidade eram as belas garotas e também os belos rapazes. O jovem está firmemente convencido de que todas as belezas da universidade serão dele. É bom que ele tenha colocado um anel de sedutor em seu dedo, que ele comprou por 8 yuans. Ele certamente será capaz de recuperar seu custo. Ele parece elegante e atraente com ele. De repente, alguém deu um tapinha no ombro do rapaz. Ele se virou e viu uma garota de cabelo rosa à sua frente, Lin Lelé, que disse ser do departamento de música. O jovem também se apresentou a ela e achou-a muito bonita. O anel que estava em seu dedo acabou realmente funcionando, e ele também duvidou de comprá-lo. Agora todas as garotas literalmente se reunirão em torno dele. Enquanto isso, a garota deu uma piscadela para ele e disse que haveria uma festa universitária no outro dia, então ele poderia ir. Haverá muitas pessoas legais lá. Lin Yang respondeu que ficaria feliz em ir, mas decidiu esclarecer o local da reunião. Lin Lelé disse a ele que todos iriam para o edifício e continuou a tratar de seus negócios. Afinal, ela era muito bonita. Não seria ruim se ela fosse sua namorada. No entanto, no momento seguinte, uma enorme sombra surgiu atrás do homem. Quando Lin Yang se virou, viu atrás dele um homem alto, musculoso e de cabelos brancos, que, com uma voz impaciente de objeções, convidou-o a sair. O valentão o agarrou pela nuca e o arrastou para o jardim, onde seus amigos eram igualmente enormes. O rapaz loiro perguntou se ele havia feito algo errado. Lin Yang, sem jeito, tocou seu cabelo e disse que a garota era apenas sua colega de classe e que eles conversaram um pouco. No momento seguinte, o homem de cabelos vermelhos recebeu um forte golpe na mandíbula e caiu nos arbustos. Em seguida, o homem loiro o ameaçou dizendo que se o visse com ela pelo menos mais uma vez, ele ia apanhar. No entanto, Lin Yang não tolerou tal atitude em relação a si mesmo e retaliou batendo na mandíbula do homem loiro. Limpou o sangue do canto da boca. Ele disse aos seus homens que acabassem com esse cara, e toda a multidão de homens correu para ele. Começaram a chutá-lo até que alguém ordenou que parassem imediatamente, pois um velho os tinha visto. O homem loiro disse aos seus homens para irem embora. Um homem de terno correu até Lin Yang e perguntou como ele estava e se estava bem. Será que ele realmente conhece essa escória? Lin Yang, coberto de escoriações, respondeu que é claro que não sabia quem eram esses caras e agradeceu ao professor por sua preocupação. O homem de óculos sugeriu que havia visto aqueles caras na academia, e amanhã ele definitivamente falaria com eles, porque tudo o que fizeram foi simplesmente inaceitável. O homem escreveu algo em um pedaço de papel e o entregou ao rapaz para que o levasse à universidade, e eles lhe deram dinheiro para o tratamento. O jovem agradeceu e prometeu se vingar de todos eles. O corpo inteiro de Lin Yang estava doendo. Parece que ele teve uma hemorragia interna. Quando viu que seu nariz estava sangrando, o rapaz percebeu que precisava urgentemente ir ao hospital. O anel em seu dedo brilhou. De repente algo muito estranho estava acontecendo. Em um instante, todos os ferimentos e escoriações do homem desapareceram. Seu rosto estava completamente curado e nada mais doía. O sangramento nasal até parou de aparecer. 2 horas antes, Lin Yang estava andando pela rua de sua aldeia com uma mochila nas costas quando um homem o chamou. O homem se aproximou e perguntou o que ele precisava, e então eu vi uma bandeja com várias joias. O homem com o chapéu engraçado olhou para o jovem e percebeu que havia algo parecido em seus olhos. Ele tem um futuro muito brilhante. O homem respondeu com um sorriso que sabia disso. E então ele perguntou: o homem não sabe quem ele é? Ele é o único estudante em seu pequeno vilarejo. Por isso, todos os moradores lhe disseram que ele era diferente dos outros. O homem bufou. O cara parecia ser especial, mas ele também tem defeitos. Por exemplo, ele é uma aberração. Essa frase atingiu o homem em cheio no coração. No entanto, o homem disse que tinha um anel que combinaria com ele. E lhe entregou um anel com uma pedra rosa. Se ele colocar esse anel em seu dedo, ficará imediatamente bonito. E como o destino os uniu hoje, o homem lhe vende esse anel por 998 yuans. O jovem preguiçosamente disse que era um anel quebrado, e ele queria vendê-lo por 998 yuans. Quem ele está tentando enganar? Portanto, ele dará apenas 3 e nada mais. O homem percebeu que o rapaz não era tão simples e disse 88. Lin Yang disse 5. O homem tem 48 anos. No final, eles chegaram a um acordo de 8 yuans e o homem percebeu com alegria que tinha dobrado o anel muito bem. O próprio homem ficou feliz por ter vendido o anel por pelo menos algum dinheiro, pois ele mesmo o encontrou no lixo. Um pouco mais tarde,
O jovem estava sentado no primeiro andar de um beliche e arranhava um anel para fins experimentais. Ele não entendia como o anel podia se recuperar imediatamente. O que havia de errado com esse anel? De repente, ele pensou, chocado, que não poderia ser um anel do túmulo de um velho. Meia hora depois, o homem não sabia onde se enfiar. Ele estava tão cansado que não sabia o que fazer. Ele não conseguia tirar o anel e pronto. Talvez esteja mesmo amaldiçoado. De repente, o anel começou a expelir gás. Por causa dele, o rapaz ficou com muito calor e caiu na cama. Depois de algum tempo, o rapaz se viu em um lugar estranho e cheio de fumaça. Era como um sonho muito estranho. E, de repente, ele viu uma garota lá, o que o fez recuar. Isso é realmente o que se chama de sonho molhado? O coração de Lin Yang começou a se acelerar ao ver uma garota tão bonita. Ele engoliu com força, percebendo que tudo não passava de um sonho, o que significa que ele pode tocá-la. A garota exalou e o rapaz apertou o peito, sem entender o que estava acontecendo com ele. Porque um dos suspiros dela o deixava todo arrepiado. Olhando para a garota de cabelos rosa, o rapaz percebeu que ela lhe era bastante familiar, mas não conseguia entender nem se lembrar de onde a tinha visto. De repente, a garota o abraçou e o chamou de seu homenzinho. Ele finalmente havia chegado até ela. Lin Yang sentiu que ela havia enterrado o rosto dele em seu peito e, naquele momento, o rapaz acordou com uma batida forte na porta. E por que o revólver se fechou? Alguém do lado de fora o fez abrir a porta imediatamente e o cara ficou chateado porque seu lindo sonho foi interrompido. Era apenas o começo. Ele exige a continuação desse sonho. Lin Yang saiu da cama e abriu a porta. Ele viu 3 caras na sua frente, que perceberam que a loja não estava com pressa para abrir. E o que ele estava fazendo sozinho aqui? O jovem de óculos, que era o mais distante de todos, sorriu maliciosamente e perguntou se ele realmente tinha um excesso de energia. E por que sua cama não está arrumada? Será que ele acabou de arruinar milhões de vidas? Lin Yang percebeu que estava metido nessa confusão. O rapaz de cabelo roxo começou a zombar dele e pensou em arrumar uma namorada para o amigo. Lin Yang voltou para a cama e disse que estava com muita preguiça de conversar com todos eles. Durante toda a noite, quando o paciente estava dormindo, o anel vivia como se tivesse vida própria. Ele brilhava e seu corpo era como se fosse feito de fios vermelhos. Algumas horas depois, amanheceu. Já estava claro do lado de fora da janela, e o despertador tocava ao lado da cabeça do homem, cantarolando uma música doce. Lin Yang sentou-se na cama e se esticou sonolento, acostumando-se com a luz do dia. Mas, surpreendentemente, ele havia dormido muito bem e agora estava cheio de energia. Quando o jovem foi escovar os dentes, de repente percebeu que havia se tornado incrivelmente belo em apenas uma noite. Em seguida, notou que sua camisa havia ficado menor. Ou será que ele havia crescido tanto? Em vez disso, era muito estranho. Lin Yang se viu no parque depois de um tempo e, escondido nos arbustos, decidiu verificar se tudo não passava de uma ilusão. Ele simplesmente pegou uma pedra enorme, apesar do fato de que esse bloco pesa cerca de meia tonelada, e o pegou como se fosse uma embalagem comum. Em seguida, Lin Yang jogou a pedra na água e houve uma explosão. Ao passar pela ponte, o cara adivinhou o que estava acontecendo com ele, mas não tinha provas. Mas agora ele parecia tão legal. Ao se virar para trás, Lin Yang viu o grupo de rapazes que o havia espancado ontem. Eles ficaram surpresos com o fato de esse garoto ter se tornado um cara tão durão. Surpreendentemente, ele pode até andar depois de ontem. Ontem eles foram interrompidos, mas hoje o cara loiro está lhe dando uma boa surra. Lin Yang não estava nem um pouco assustado. Ele estava pronto para consertar o mal-entendido de ontem. E se o loiro tiver uma gota sequer de coragem, ele não conseguirá escapar a tempo. Um dos rapazes, ironicamente, percebeu que o ruivo havia crescido algo da noite para o dia e estava pronto para lhe dar uma bronca. Quando todos o atacaram, Lin Yang facilmente dispersou todos em diferentes direções, como se isso não lhe custasse nada. Ninguém esperava tais surpresas desse cara. Ele estava praticamente lutando com uma multidão inteira de homens com uma só mão. Depois de um tempo, todos os bandidos estavam espalhados na grama. Apenas o loiro permaneceu. Lin Yang lembrou de não se atrever a fugir, como havia dito desde o início. Ele tentou atacar primeiro, mas foi atingido apenas no nariz, e agora estava sangrando. Olhando para o crachá do oponente, Lin Yang viu que na frente dele estava Linda Hai, um homem que está no 2º ano de estudo no departamento de esportes, 6ª série. Lin Yang o advertiu para não se atrever a cruzar seu caminho, porque da próxima vez ele definitivamente o acertaria em cheio. Um pouco mais tarde,
O jovem estava andando pela rua, perguntando-se se tudo isso era verdade. Será que ele realmente ficou muito mais forte? De repente, ele notou uma aura muito estranha em torno das meninas que não estavam muito longe. Talvez tenha entrado alguma coisa em seu olho, mas depois de piscar um pouco, ele percebeu que nada havia mudado. Um de seus amigos, um rapaz de cabelos roxos, que estava caminhando ao lado dele e olhava o celular, perguntou o que ele estava fazendo. A aula deles está prestes a começar. Lin Yang respondeu que não estava fazendo nada disso e se ofereceu para irmos juntos à aula. Quando o amigo se afastou, ele percebeu que não havia essa aura com os rapazes. Portanto, ele percebeu que se tratava de algo muito estranho. O que está acontecendo aqui? As garotas estavam cochichando pelas costas dele, percebendo o comportamento estranho. Uma das loiras achava que ele havia se apaixonado por ela porque estava juntando poeira por muito tempo, mas sua amiga queria que ela apenas sonhasse com isso. Porque o cara olha para todas as garotas dessa forma? Talvez ele seja algum tipo de pervertido. Uma garota ficou envergonhada por ele ter olhado para ela. Suas bochechas ficaram rosadas. Talvez o próprio destino os tenha unido. O amigo ficou surpreso com o fato de Lin Yang estar olhando tão atentamente para uma garota. Talvez ele estivesse apenas superexcitado por causa da noite passada. Já sentado na sala de aula durante a palestra, o rapaz não entendia que tipo de aura estranha havia em torno de todas as garotas. Os colegas do fundo da sala começaram a dizer que ele era um verdadeiro pervertido, porque ficava olhando para todas as garotas da classe. Aparentemente, ele não consegue desabafar. O cara de óculos só estava com medo de que Lin Yang pudesse fazer algo incomum. A porta da sala de aula rangeu e entrou uma mulher de peso, que, aparentemente, daria uma palestra. Lin percebeu que essa aura estava até mesmo ao redor da professora, mas ainda era muito mais fraca do que a das meninas. A mulher percebeu o olhar dele sobre ela, ficou envergonhada e perguntou por que ele a estava olhando tão atentamente. Será que ela tem alguma coisa no rosto? Os rapazes ficaram surpresos com o fato de que a professora também o excita. Os rapazes chamaram Lin Yang e disseram que coletaram dinheiro para encontrar uma garota para ele hoje à noite. O cara fez uma cara de desânimo e desagrado e perguntou por que eles o estavam seguindo. A aula já começou há muito tempo, então é melhor eles irem atrás dela o mais rápido possível. Lin Yang começou a folhear o livro didático na velocidade da luz. Depois, fechou o livro com a percepção de que, de repente, ficou muito fácil para ele aprender. Ele memorizou literalmente todas as fórmulas que viu apenas uma vez e isso assustou um pouco o jovem. Indignado, ele até pulou de seu assento, o que causou silêncio na sala de aula. Todos os alunos e o professor olharam para ele com descrença. A mulher lhe disse para ter cuidado com a linguagem e afirmou que, se ele tivesse alguma dúvida, poderia perguntar. O rapaz sorriu sem jeito e pediu desculpas por interromper a aula. Ele estava apenas se apressando um pouco. Em seguida, ele se sentou em seu lugar com um gemido e percebeu que tudo isso não era uma alucinação. Depois de folhear as páginas do livro didático, ele memorizou literalmente tudo, até mesmo as figuras. Ele não consegue descobrir o que está acontecendo com ele, mas definitivamente precisa usar isso para concluir o curso. Grande poder é uma grande responsabilidade. Depois de um tempo, a campainha tocou. Ele se virou para os amigos e disse que não estaria presente nas últimas aulas, então pediu que o dispensassem de alguma forma. Já estava correndo para fora da universidade. Ele se perguntou como poderia usar o poder que havia obtido tão facilmente. Depois de um tempo, ele se viu em um beco e decidiu usar seu poder na prática. Lin Yang viu que havia um trabalho para a mulher de mão número 1, que carregava sacolas. Ele viu os trabalhadores carregando as caixas e perguntou se o chefe deles estava lá, porque ele também queria tentar trabalhar. Um homem de boné desceu as escadas até ele e perguntou-se, por acaso, ele era estudante de uma universidade de medicina. E se esse for realmente o caso, ele o aconselha a mudar de ideia imediatamente, porque muitos alunos o procuraram, mas nenhum deles trabalhou sequer uma semana. Len supostamente mostrou sua força e disse que não haveria problemas para ele, porque ele mesmo cresceu na aldeia e sabe o que é trabalho de verdade. Portanto, com certeza se sairia melhor do que os alunos que o procuraram antes. O homem concordou com relutância e respondeu que poderia tentar, e pediu a um certo Zio que lhe desse algum tipo de emprego. Zio chamou o garoto e lhe mostrou uma carroça com sacos de arroz. Eles precisam ser levados para o armazém, mas ele precisa ser extremamente cuidadoso porque ninguém aqui vai pagar por seus ferimentos. Pegando um saco, Lin Yang percebeu que era tão leve quanto uma pena, portanto, ele pode carregar muito mais do que um saco de cada vez. Portanto, o cara decidiu empilhar um monte de sacos em suas mãos. Ao ver isso, o restante dos trabalhadores ficou chocado. Eles não entendiam como isso era possível, pois uma sacola pesa até 200 kg. Esse cara carrega as sacolas como se estivessem vazias. Enquanto isso,
Lin Yang concentrou toda a sua força em sua mão e, em seguida, jogou o copo de shot. Esse trabalho foi incrivelmente fácil para ele, o que deixou os outros homens com um pouco de inveja. Eles admiravam a seda do novato. Lin Yang calculou que uma corrida dura 20 segundos. Portanto, ele pode transferir todas as sacolas em 5 minutos. Uma hora depois, o chefe e Zhou, que estavam desanimados e incrivelmente surpresos com o fato de o cara ter arrastado 700 sacos de 200 kg em apenas uma hora. Zhou disse a seu chefe que tinha até um pouco de medo desse cara. Ele respondeu que não precisava ter medo. Enquanto estiver trabalhando, ele receberá o pagamento, e ele vai fazer isso agora mesmo. O homem entregou a Lin Yang seu salário e disse que uma sacola custava 20 centavos. Ele sofreu 550 de 700. Como ele é forte! Agora Lin Yang pode chamá-lo de segundo irmão. O homem pagou $110 ao rapaz e pediu que ele voltasse. Lin Yang respondeu alegremente que com certeza voltaria. Xiao, que se aproximou do segundo irmão, disse que ele mesmo pagaria o cara. Ele respondeu que esse cara era especial e que um dia seria muito útil para eles. Enquanto isso, Lin Yang foi para um segundo emprego de faz-tudo, entregando garrafas de água. O homem de cabelo roxo perguntou se ele realmente queria fazer isso, pois teria que subir escadas. Lin Yang sorriu e perguntou quem havia dito que ele subiria. Então, o homem foi até o prédio de apartamentos e gritou para o proprietário do apartamento 401 se ele estava pronto. O pobre morador não conseguia entender o que queriam dele, mas Lin Yang já havia se mexido e jogado a garrafa diretamente em sua varanda. A garrafa caiu bem ao lado do homem, que ainda estava parado em choque. Tanto o chefe quanto os moradores ficaram chocados. Lin Yang foi para seu terceiro emprego, como açougueiro. Ele foi ao restaurante de Feng Yun, e o chefe lhe perguntou se ele conhecia a peculiaridade desse restaurante. É uma costeleta de porco apimentada. Milhares de clientes vêm até eles por causa da famosa costeleta. Um homem de peso na cozinha estava gritando. Eles realmente precisavam de 2 horas inteiras para bater um porco para nada? Quantos espaços em branco eles podem fazer nesse ritmo? Eles simplesmente não terão nada para cozinhar. O homem que conheceu Lin Yang o levou até o chefe e lhe disse que esse garoto tinha vindo para entrevistá-los. Ele quer ser açougueiro. Lin Yang os cumprimentou, e o chefe perguntou: esse garotinho realmente quer trabalhar para eles? Será que ele conseguirá ao menos levantar uma faca? O jovem perguntou se eles pagavam $2 por meio quilo de carne. Desde que pagassem, ele poderia cortar qualquer coisa. O homem jogou um porco gordo sobre a mesa e ordenou que fosse feito bem na frente dele. E se ele se recusar, poderá ser reprovado imediatamente nos 4 lados. Porque ele não tem tempo para tudo isso. Lin Yang respondeu que também não tinha muito tempo. Então pegou uma faca grande na mão e começou a trabalhar. Os outros trabalhadores sussurravam pelas costas dele. Será que ele realmente ia trabalhar como açougueiro com um corpo desses? Parece que ele apenas folheou os números do anúncio. Enquanto isso, o homem conseguiu cortar o porco em 2 partes com um único golpe, o que chocou todos ao seu redor. Lin Yang notou que havia danificado um pouco a tábua em que estava cortando, por isso pediu desculpas sem jeito e prometeu que, da próxima vez, iria se conter. A tábua acabou se partindo em 2 e o rapaz perguntou se não poderia pagar por ela. O cozinheiro gaguejou e respondeu que não precisava pagar. Seus olhos estavam do tamanho de pires pelo que acabará de ver, e o jovem continuou a esquartejar o porco, como se tivesse nascido com essa habilidade. O homem percebeu que esse cara definitivamente tem talento. Várias horas se passaram e Lin Yang voltou para casa. Ele estava deitado na cama e estava muito satisfeito por poder ganhar tão facilmente até 500 em um dia. Se ele continuar a trabalhar duro, talvez consiga até mesmo pagar as mensalidades do próximo ano. Um amigo da camada superior abaixou a cabeça e perguntou com um sorriso de onde ele tinha tirado o dinheiro. Lin respondeu que estava em um trabalho paralelo hoje e que acabou sendo mais fácil do que ele pensava. O garoto franziu a testa e disse a Lin Yang para desistir de tudo. A agenda deles é muito ocupada e ele simplesmente não tem tempo suficiente para trabalhar. Se ele tiver problemas financeiros, eles podem lhe emprestar até 2.000. O segundo amigo agarrou o rapaz pelo queixo e disse que tinha dinheiro. Então, quanto custa para ele passar a noite com seus amigos? Lin Yang jogou a mão fora e disse para ele parar de falar bobagem. O cara de óculos, o mais taciturno, disse a eles que o trabalho de meio período não era a saída. Eles ainda estão aprendendo, não estão? Então, por que ele não deveria se tornar um tutor? Alguns de seus alunos ganham 35 por hora dessa forma. Lin garantiu a seus amigos que não tinha planos de abandonar a escola. Ele só queria ganhar algum dinheiro. Então,
Por que não se divertem todos esta noite? O maior de todos os amigos cruzou os braços e disse que era disso que ele estava falando. Ele espera que Lin Yang não fique muito apertado no último momento. Ele então abraçou Lin Yang e eles saíram da sala. Chegou a hora de todos eles darem um tempo dessas noites cheias de estudo. Os rapazes foram a um lugar movimentado, um restaurante, e beberam até o fim. Lin Yang esvaziou seu copo em apenas alguns goles e seu amigo de cabelos roxos olhou para outra mesa. Ele notou que havia várias pessoas da faculdade deles nesse lugar. Aparentemente, eles não são os únicos que decidiram fazer uma pausa nos estudos. Lin Yang se virou para a mesa sobre a qual seu amigo estava falando e viu que Yang Lulu estava sentada lá. Havia uma aura muito forte em torno dela e o rapaz não conseguia entender por que ela lhe causava emoções tão fortes. Por alguma razão, ele se sentia muito atraído por ela. Um amigo perguntou ao rapaz para onde ele estava olhando. O homem de cabelos vermelhos disse que precisava se afastar e prometeu voltar em um segundo. Lin Yang foi até a mesa e os rapazes que estavam sentados lá perguntaram quem ele era. Lin Yang se virou para a garota e perguntou se ela se lembrava dele. Yongli pensou por alguns segundos e então se lembrou do rapaz. O rapaz perguntou com quem ela estava sentada e a garota respondeu que eram seus colegas de classe. Eles apenas decidiram comer algo delicioso. De repente, a aldeia sentiu um aroma muito delicioso e ela abraçou Lin Yang com muita força. Ele claramente não esperava por isso. De repente, a garota percebeu que esse rapaz era muito bonito e não conseguia parar de abraçá-lo. Tudo isso era muito estranho. Enquanto isso, Lin Yang achava que tudo aquilo era um truque de seu anel. O rapaz de boné, um dos colegas de classe da jovem Lola, bateu na mesa com a mão e perguntou à garota o que ela estava fazendo. A garota voltou a si e deu um passo para trás, pedindo desculpas por seu comportamento tão estranho. Ela nem sabe o que aconteceu com ela. Lin Yang corou um pouco e respondeu que estava tudo bem. Nesse momento, o rapaz se levantou da mesa e perguntou quem ele era. Vendo que seu amigo estava em apuros, os rapazes se levantaram da mesa e correram para ajudar Lin Yang, jogando suas garrafas. O cara loiro perguntou ao cara de boné: "Ele não levantou a mão do nosso irmão? Deixe que ele saia daqui rapidamente e nunca mais chame sua atenção." Yang Lelé perguntou a Feng Zhang o que ele estava fazendo. Ele se virou para ela e, indignado, lembrou-se de que ela havia lhe dito que ainda estava sozinha e que não tinha um namorado em mente. Então, quem é esse cara? O segundo rapaz também se levantou da mesa e pediu a seu amigo Feng Zhang que se acalmasse. Se ele continuar assim, todos os seus esforços serão inúteis. Feng Xiuan apenas bufou de desagrado e se virou. O segundo cara queria resolver tudo pacificamente. Por que ninguém precisa dessa agressividade? Yang Lelé disse a Feng Zhang que ela realmente não tinha ninguém antes. Mas isso foi antes, e naquele momento, ela olhou atentamente para Lin Yang. Ela costumava pensar que o amor à primeira vista era apenas uma ficção, mas agora pensa de forma muito diferente. Feng Zhang não queria suportar essa realidade. Ele perguntou desesperadamente por que ela havia mudado de ideia tão abruptamente. Ele se esforçou tanto para conquistá-la, até penteou o cabelo, mas no final ainda perdeu para um cara faminto. Yang Lelé lhe respondeu calmamente que eles eram apenas amigos. Já há uma multidão de garotos correndo atrás dela. E daí? Ela tem que responder a todos eles. Feng Xiuan não sabia o que dizer, então ficou em silêncio. A garota se aproveitou de sua hesitação e pediu desculpas, porque ele é um bom rapaz. Feng Xiuan decidiu descarregar toda a sua agressividade em um cara inocente e gritou que, se ele não colocasse a garota para baixo por causa dele, a culpa seria toda dele. Por essas palavras, Lin Yang bateu no cara com muita força. Ele caiu na mesa ao lado, espirrando toda a comida no rosto do cliente. Um homem ficou muito descontente com isso e agarrou o homem pela cabeça. Ele perguntou se ele estava realmente procurando por problemas. Feng Xiuan começou a se desculpar freneticamente pela bagunça que havia causado, mas os homens já haviam se levantado. Eles tinham certeza de que esse cara definitivamente não tinha chance com aquela garota. Ainda assim, o rosto inteiro de Feng Xiuan já estava inchado e machucado, e ele continuava implorando por perdão. O homem perguntou a essa aberração: ele realmente acha que vai se safar apenas com um pedido de desculpas por seu rosto sujo? Ele deveria olhar para a garrafa diante de seus olhos. Onde ele acha que ela estará em apenas um minuto? Young não suportou essa crueldade e ordenou que todos parassem com esse circo imediatamente. Esse cara ainda não é um colega de classe, então eles devem soltá-lo imediatamente. O homem perguntou sarcasticamente à princesa quem ela era e por que deveria ser colocado sob ela. Quem ela pensa que é? Ninguém neste mundo se atreve a lhe dizer. Masanuru. Yang Lelé disse que bater nas pessoas não é nada correto. Masanuru se dispersou e imitou a pobre garota. Se não estiver certo como ela pensa, ele simplesmente a tocará muito. Lin Yang agarrou a mão do homem, que ele usou para tocar o rosto de Yang Lelé,
e disse que também era proibido tocar as pessoas. Masanori não conseguia descobrir que tipo de força estava segurando sua mão porque não conseguia movê-la. Ele perguntou ao homem de cabelos vermelhos quem ele era e o soltou imediatamente. Lin Yang disse que o deixaria ir se ele prometesse acabar com essa bagunça. Masanori tirou uma adaga afiada do bolso da calça e a apontou para o homem. Ele está procurando a morte? Yang Lele gritou para que ele tomasse cuidado, mas Lin Yang não teve muita dificuldade em se esquivar dos ataques do homem. O homem apenas cortou sua jaqueta. Lin Yang lhe disse que ele tinha de pagar por suas roupas. A gangue de homens estava muito mal-humorada com o cara. Então ele agarrou Yang Lele pelo braço e a arrastou. Disse a ela que ficasse atrás dele para que não se machucasse na briga. E ele lutou sem esforço contra os agressores. Um amigo de cabelo roxo gritou para ele que outro adversário estava logo atrás dele. Masanori bateu na cabeça do rapaz com uma garrafa, e ela se quebrou em pequenos pedaços, mas o jovem apenas revidou e não pareceu sentir nada. Os amigos ficaram impressionados com a força de Lin Yang e perceberam que ajudá-lo, a julgar pelo enforcamento, era desnecessário. Enquanto isso, o próprio Lin Yang lembrou ao homem que Raven lhe devia dinheiro pela jaqueta rasgada. Masanori se levantou e disse que sua calça não estava vazia. O cara puxou a carteira do homem, tirou 400 e mandou que ele saísse imediatamente. Os Gopniks aleijados mancaram na direção oposta, e os amigos do homem o elogiaram por seus shows maravilhosos. Foi simplesmente incrível. Eles não achavam que ele era tão bom em luta. Quando ele compartilharia sua técnica com eles? Lin Yang riu e respondeu que nunca o faria. Em seguida, sentou-se na frente de Feng Zhan, entregou-lhe o dinheiro e disse-lhe para ir ao médico, porque o livreto ficaria ruim se ele o deixasse assim. De repente, Feng se desculpou e agradeceu a Lin Yang por sua ajuda. Yang Lele disse que não podia acreditar que Lin Yang estava estudando artes marciais. O rapaz respondeu modestamente que isso era apenas o básico. Mas por que eles não fazem um lanche junto? Seus amigos entenderam a dica e imediatamente inventaram um monte de desculpas para precisar ir para casa com urgência. Eles desejaram boa sorte ao rapaz e foram embora. A garota da mesa de Lele saiu correndo para deixá-los sozinhos. Assim, os dois ficaram sozinhos, o que os deixou muito constrangidos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, sem saber como iniciar uma conversa. Era estranho para o rapaz ficar parado na frente dela. Ele precisa urgentemente pensar em um assunto para conversar. Mas o que acontecerá depois? Ele deve pegar a mão dela? Ou ele seria muito apressado? Mas isso não é melhor do que não fazer nada? O problema foi resolvido pela própria garota. Ela simplesmente pegou a mão dele e se ofereceu para dar uma volta. Um pouco mais tarde, eles se encontraram no parque. A garota admitiu que estava muito envergonhada e que nem sabia por que havia se apaixonado por ele de forma tão abrupta. O rapaz respondeu que também gostava muito dela. Será que ela não consegue ver o que está acontecendo com ele? Yang Lele perguntou abruptamente se ele queria se tornar seu namorado e depois o beijou nos lábios. O cara certamente não esperava por isso. Tudo está acontecendo muito rápido. E o que é aquela fumaça rosa ao redor deles? É realmente o anel que faz tudo isso? Quando Yang Lele se afastou, ela sentiu algo estranho novamente. Quando está com ele, ela se sente tão quente. Ele é como uma estrela em seu vazio. Lin Yang a agarrou pelos ombros e disse que era tarde demais. Então ele a acompanhou até o dormitório. A garota hesitou por um segundo e percebeu que tinha acabado de beijar pela primeira vez. Por que ela fez isso? Afinal, o que está acontecendo? Isso é realmente um sonho? O que ela está fazendo? Quando ela segurou seu rosto, Lin Yang perguntou se ela estava bem. Por razões desconhecidas, Lin Dahai não consegue se controlar quando ela está perto dele, então é melhor ele ficar longe dela. Lin Yang concordou em andar atrás dela com bastante facilidade. Depois de algum tempo, o rapaz voltou para seu dormitório. Os amigos imediatamente começaram a lhe perguntar como foi e se ele havia perdido uma oportunidade tão boa. Ele é o namorado de Lin Dahai agora ou o quê? Lin Yang respondeu indignado que era um cavalheiro e não se comportaria dessa forma. Ele também quer muito dormir, então é melhor que eles saiam de sua cama o mais rápido possível. O homem loiro disse ao cavalheiro que ele estava se exibindo tanto hoje que surpreendeu muito seus irmãos. Então, por que ele não lhes ensina uma técnica? Ou talvez até duas. É claro que ele não precisa lhes ensinar todas as suas habilidades. É o suficiente para que eles não sejam invencíveis em todo o dormitório. E então Lin Yang admitiu que mentiu para ele sobre estudar artes marciais. O homem de cabelos roxos ficou furioso. Ele ainda está brincando? Aqueles socos eram muito mais honestos do que ele. O cara o agarrou com força e então Lin Yang se encolheu e prometeu que ainda ensinaria técnicas a eles. Apenas deixe-o ir. Ele o soltou imediatamente e respondeu que essa era a decisão certa.
O cara de óculos perguntou por onde eles começariam. Talvez com a técnica da garra de osso branco. O homem loiro perguntou que tipo de técnica feminina era aquela. Por que eles a ensinariam? Só para coçar suas costas. Lin Ying pensou que não tinha nada para ensinar a seus amigos. Mas isso não era tão importante. Ele pode simplesmente lhes dizer algo e pensar nas consequências mais tarde. Lin disse que havia avaliado seus corpos e que eles poderiam estudar artes marciais. Mas ele não tem tempo para tudo isso agora. Portanto, ele os ensinará em um mês. Os rapazes responderam prontamente que esperariam até que houvesse uma chance de estudar antes da formatura. Os rapazes partiram e Lin Yang apenas revirou os olhos, cansado. No dia seguinte, Lin Yang voltou ao trabalho, onde teve de carregar sacos e fez a mesma coisa que antes. Ele terminou tudo muito rápido e o homem, um dos trabalhadores, achou que ele havia transportado até 1.500 sacos de arroz em apenas uma hora. Qual é a força dele? Em seguida, o jovem voltou ao seu segundo emprego, onde tinha de carregar garrafas grandes de água. O chefe lhe disse que ele era a pessoa mais forte que conhecia e que, com certeza, poderia encontrar um emprego melhor do que entregar água. Talvez ele queira se tornar um guarda de segurança. O pagamento é de mais de 10 mil por mês. Lin Yang respondeu que ele era apenas um estudante comum, portanto, não achava que seria contratado para trabalhar como segurança. Em sua cabeça, ele imaginou que, nesse ritmo, poderia ganhar 10 mil sem trabalhar como guarda de segurança. No terceiro trabalho, o jovem cortou carne de porco muito rapidamente e o chefe ficou muito satisfeito com ele. Ele estava convencido de que sempre haveria um especialista experiente e talentoso para cada caso. O homem lembrou ao rapaz que não se esquecesse de pegar o pagamento. Quando o homem terminou todo o seu trabalho, caminhou lentamente pela rua. Mais um dia de bons ganhos. Ele pode até reservar uma parte para pagar os estudos. E quanto ao resto, seus amigos sempre cuidaram muito bem dele. Portanto, precisamos levar todos eles ao karaokê. Depois de algum tempo, os quatro ficaram em frente à entrada do bar de karaokê. O homem loiro percebeu que esse lugar era muito caro para ele, por isso não achou uma boa ideia. O rapaz de óculos concordou e lembrou ao rapaz que ele trabalha o dia todo e não tem idade suficiente para levá-los a lugares tão caros. Talvez eles o estejam trazendo junto. Lin Yang perguntou, será que eles esqueceram o quanto ele ganhou? Eles deveriam apenas relaxar e se divertir. Não pensem em mais nada. Meu amigo quase se esqueceu de que é um mestre de Kung Fu. Ele é insanamente rico. Os rapazes foram ao karaokê para gastar o máximo de dinheiro que pudessem. De repente, um homem de terno os afastou. O homem loiro ficou muito insatisfeito com isso e, por isso, o homem se virou e latiu dizendo que até o cachorro sabe que o dono precisa ceder. Esse lugar é muito caro para cães como eles. Lin Yang ficou um pouco surpreso com essas palavras dirigidas a eles. Enquanto isso, o homem loiro estava muito irritado e estava prestes a atacar o homem com os punhos, mas o homem de óculos o impediu. Eles são novos aqui e não conhecem a área, portanto, certamente não precisam de problemas. Um homem de terno veio até eles, acompanhado por dois guardas. Ele perguntou o que havia acontecido e o homem de terno lhe explicou que era apenas um pequeno problema. Em seguida, ele chamou o Sr. Wang para segui-lo até a entrada. O homem loiro chamou de snobs e fez um barulho irritado. Lin Yang o aconselhou a não pensar nessas bobagens. Eles tinham vindo aqui para se divertir. Eles só se apaixonariam pelo karaokê. Um pouco mais tarde, eles já haviam alugado uma sala e imediatamente houve um debate sobre a escolha de uma música. Lin Yang observou seus amigos com um sorriso até que o telefone local tocou. Quem poderia ser? O cara pegou o telefone. Do outro lado, perguntou se eles precisavam de alguma coisa. Enquanto isso, em outra cabine, o Sr. Wang disse a seus subordinados para ligar para uma garota e pedir que ela viesse. Enquanto Lin Yang estava ao telefone, os rapazes tentavam adivinhar quem estava ligando para ele. Foi essa garota que ligou para ele primeiro? Como sempre, o mais inteligente deles disse que o fato de ele ter crescido depende do que ele diz. Lin Yang apenas revirou os olhos para a conversa deles e voltou à conversa. Ele pediu o número da garota, mas não poderia encontrá-la hoje porque estava muito ocupado, então eles poderiam se encontrar em outra ocasião. Fingindo que havia notado tudo, o cara desligou. Os amigos imediatamente perguntaram por que ele precisava do número dela. Será que ele quer assinar um contrato de longo prazo? O rapaz respondeu com desagrado que não era como eles. Ele apenas pensou que ela continuaria ligando e começaria a dar em cima dele. Então mentiu. O rapaz de cabelo roxo percebeu que ele realmente sabe como desperdiçar grandes chances de conhecer garotas. Mas, de qualquer forma, eles precisam beber primeiro e depois cantar. Afinal, foi para isso que eles vieram aqui. Uma hora depois, eles mal estavam vivos. Lin Yang deslizou pelo assento. Deitado em coma,
O homem loiro estava cantando algum tipo de música. Lin acordou de repente e percebeu que precisava urgentemente se livrar do excesso, pois havia ingerido muito álcool. Ele saiu da sala e imediatamente se deparou com uma garota de grande porte. Ela estava correndo pelo corredor e uma luz muito brilhante vinha dela. De onde ela veio? 2 homens estavam correndo atrás da garota. Aparentemente, ela estava fugindo deles. Ela está correndo perigo? Ela precisa ser pega e resgatada com urgência. Portanto, Ling Yang ficou sóbrio em um instante e correu na direção em que todos os outros correram. Um pouco depois, ele se escondeu atrás de uma parede, porque aparentemente todos haviam parado. A garota se escondeu no escritório do banheiro feminino, mas isso não impediu que os homens começassem a derrubar as portas dessa mesma cabine. Acabou sendo muito mais forte do que eles poderiam ter imaginado. Os guardas que estavam atrás do homem que estava chutando a porta perguntaram o que ele estava fazendo. Aparentemente, eles não estavam com ele e não gostaram muito do comportamento desse homem. O homem loiro de óculos se virou e os chamou de guardas insignificantes. Eles não devem se meter nos negócios de outras pessoas se não quiserem morrer. Os guardas imediatamente começaram a bajular o Sr. Liu, dizendo que ele era tão bonito com aqueles óculos. A princípio, eles nem o reconheceram. Não podiam imaginar que ele gostava de arrombar as portas dos banheiros femininos. Então, eles estão indo embora agora mesmo. O Sr. Liu continuou a chutar a porta. Ela definitivamente não fugirá dele hoje. A garota que se escondeu lá dentro estava apenas implorando por ajuda. Ela estava tremendo como uma folha. Será que ninguém poderia salvá-la? O Sr. Liu não entendia o que diabos estava acontecendo. Por que essa porta é tão forte? Como ela pode se manter assim por muito tempo? De repente, houve silêncio, e a garota pensou que o perseguidor a havia deixado e ido embora. Mas, no momento seguinte, sua mão atravessou a porta e alcançou a garota através de um enorme buraco na árvore. Então a porta se abriu e Lin Yi apareceu na entrada. Ele disse que ela não tinha mais nada a temer porque seu perseguidor já estava descansando e podia sair. A garota correu para os chuveiros e ficou sob a corrente de água. Lin não entendia por que ela estava lavando o rosto. Será que ela está tão chocada? A garota estava como que em um delírio. Parecia que todo o seu corpo estava em chamas. De repente, Lin Yang se deu conta de que ela parecia estar bêbada. A garota não respondeu nada e começou a abraçar o rapaz que não entendia nada. Afinal, o que está acontecendo aqui? Enquanto isso, o Sr. Wang estava deitado na cama, coberto apenas por um cobertor, e fumava de forma relaxada, pensando que deveria tentar mais algumas coisas. Para uma mulher em particular, truques simples não funcionarão. Ele congelou uma jarra de vodka e serviu-se de alguns comprimidos com um sorriso. Naquele momento, seu telefone tocou e era Liu. Aparentemente, ele informou que a garota havia fugido. Na manhã seguinte, Lin Yan estava deitado na cama e descobriu-se que estava nu. Ele não conseguia se lembrar de onde estavam suas roupas ou por que estava em um lugar desconhecido. Será que tudo não foi realmente um sonho? Ou ela simplesmente o colocou para dormir e foi embora? Ele não se lembra de nada. Portanto, ele precisa urgentemente encontrar essa garota e descobrir tudo sobre ela. Quando ele chegou à cozinha, a loira que ele salvou ontem estava de pé e preparando uma comida deliciosa. Ela virou a cabeça ao ouvir o som e percebeu que ele já estava acordado. Lin Yang ficou envergonhado e perguntou onde estavam todas as suas roupas. A moça foi simpática e disse que já havia lavado as roupas dele e comprado uma nova roupa hoje de manhã. Um pouco mais tarde, ele voltou, vestido à meia-noite, e perguntou por que ela o estava olhando de forma tão estranha. A garota estava muito interessada em saber quantos anos ele tinha e qual era seu nome. O rapaz se apresentou e disse que já tinha 18 anos, e depois fez outras perguntas. A moça disse que seu nome era Eun Hong e que tinha 23 anos, mas que ele podia chamá-la apenas de Junho. A moça de repente disse que, quando estava com ele, queria estar ainda mais próxima, e não tem ideia de por que tudo isso está acontecendo. A loira até o chamou de seu favorito. O cara se afastou um pouco mais e decidiu mudar de assunto, então perguntou quem eram as pessoas que o perseguiram ontem. Hong respondeu que eles eram os homens de Wang Tsuteng. Eles são os verdadeiros bastardos. Ela não achava que eles se atreveriam a tratá-la dessa maneira. Lin Yang perguntou quem era. Descobriu-se que ele era o CEO da empresa, Dail, e seus pais se conheciam. 3 dias atrás, a empresa dela teve alguns problemas, então ela decidiu pedir a Wang Tsuteng que lhe emprestasse 5 milhões de dólares. Quem diria que esse bastardo aproveitaria a chance para levá-la a um bar e embebedá-la? Se ela não tivesse resistido, já estaria em seus braços há muito tempo. Mas graças a Deus Lin Yang chegou a tempo. Ela não pode imaginar um resultado melhor do que esse. O cara olhou para as horas e notou que já eram 10 horas e 30 da manhã. 30 da manhã, e ele tinha muito trabalho, e ele precisava urgentemente ir. A garota estava um pouco chateada, mas estava em um estado estranho,
como se estivesse em uma névoa. Sem saber o que fazer, o rapaz simplesmente a beijou na testa. A garota ficou chocada com isso, e o jovem disse que estava estudando em uma faculdade de medicina. Portanto, ela poderia visitá-lo em seu tempo livre. A garota perguntou qual era o número de telefone dele para que pudessem manter os contatos um do outro. Depois de algum tempo, o jovem voltou para o dormitório, onde amigos curiosos já o aguardavam. Eles ainda estavam se perguntando para onde ele tinha ido ontem e nem sequer tinha se despedido deles. E ele nem mesmo atendeu o telefone. Lin Yang disse que nada disso era importante e que eles não precisavam saber de tudo. Ontem à noite, sua tia veio ao alemão e disse que seu primo estava doente, então ele teve que ir ao hospital com ele. O cara de cabelo roxo perguntou se ele realmente acha que eles são tão burros assim. A casa dele fica muito longe daqui de onde ele tirou um primo de repente? Lin Yang sorriu sem jeito e disse que era normal ter um amigo distante. Várias horas se passaram e a noite já havia caído lá fora. Ele se deitou na cama e refletiu sobre o fato de que muitas coisas haviam acontecido com ele ultimamente. Lin Liu está sentindo a afeição de um Hong por ele e suas habilidades muito fortes. Tudo isso de alguma forma tem a ver com seu anel. Ele sente claramente que seu corpo está definitivamente ficando mais forte. O que está acontecendo com ele? Qual é o passado desse anel em geral? Por que ele é mágico? Mesmo que ele fique acordado a noite toda pensando em tudo isso, ele ainda não conseguirá descobrir tudo. Ele terá que fazer um bom trabalho amanhã. E agora é hora de ele dormir. No dia seguinte, Lin Yang foi até a sala de informática e sentou-se ao computador. Ele não conhece Wang Tsutang, mas parece-lhe que com certeza já ouviu esse nome em algum lugar. Ele deve ser um homem muito famoso. Depois de consultar as informações na internet, ele descobriu que o Wang Tsutang é o CEO da Tanu Corporation. Eles também têm várias subsidiárias e seu patrimônio líquido é de 40 bilhões. Tanto o pai quanto a mãe de Wang Tsutang são proprietários de restaurantes de chá, da cadeia de lojas de roupas Alice, da Flower Cat TV Company, da GG Electric Company, da Baivan Company e assim por diante. Lin Yang percebeu que a internet é realmente muito informativa. Descobriu-se que esse Wang Tsutang não era uma pessoa tão simples. E não apenas ele. Sua família também não era simples. E muito rica. Esse homem é um verdadeiro criminoso. Pelo menos 7 garotas morreram por causa dele. Lin Yang ficou furioso. Que bastardo é esse cara? Lin Yang decidiu ir em frente e assistir às últimas notícias. Descobriu-se que Wang Tsutang seria entrevistado em frente à Torre Tianyu. Como Hong agora é sua namorada, por que ele se atreveu a surpreendê-la? O cara não o deixaria ir embora tão facilmente. Depois de um tempo, Lin Yang foi até a loja. Ele comprou mantimento, colocando tudo em um carrinho. Enquanto isso, na Tianyu Corporation, Wang Tsutang, como de costume, caminhava na companhia de seus 2 guardas. Ele estava no tapete vermelho, todo arrumado e de terno. Então uma moça com um microfone, uma entrevistadora da equipe de produção de empresários, aproximou-se dele. Por isso, ela gostaria de entrevistá-lo. Eles entraram em contato com a secretária dele e marcaram a entrevista. O jovem respondeu que estava se preparando para essa entrevista há vários dias, e portanto, estava definitivamente pronto. A moça respondeu que essa situação era ideal e sugeriu começar com as finanças de Tianyu. Lin Yang se disfarçou o máximo possível para que nada mais pudesse ser visto, até mesmo em suas pernas, ombros e quadris. Suas roupas eram recheadas de penugem. Assim, ninguém será capaz de notá-lo nem mesmo pelo cheiro. É hora de começar. Nesse momento, Wang Tsutang disse que fundou a Tianyu há 6 anos. No início, eles se concentraram na importação, exportação e comércio varejista. Mas, ao longo dos anos de desenvolvimento, eles começaram a prestar serviços em várias frentes em diversos setores, com um capital principal de mais de 3 bilhões de dólares americanos. Naquele momento, Lin Yang pulou sobre ele e o golpeou com toda a sua força, de tal forma que todos ao seu redor ficaram em estado de choque. Os guardas imediatamente correram para o Sr. Wang para protegê-lo, afastando todas as outras pessoas que estavam em seu caminho. Wang Tsutang estava deitado no chão, sangrando. Ele certamente não esperava esse resultado. Lin Yang continuou a chutar o homem deitado. Todos os óculos do Sr. Wang se quebraram em pequenos pedaços. As meninas gritavam e gritavam com o que viam. Notícias urgentes já estavam sendo transmitidas na TV de que um agressor desconhecido havia atacado o proprietário da Tianyu hoje. Isso causou várias fraturas no rosto e nas pernas de Wang Tsutang. O Sr. Wang foi hospitalizado para tratamento de emergência. O próprio Sr. Wang, todo enfaixado, também estava assistindo a TV em sua cama de hospital e, com raiva, jogou seu telefone na TV, que ficou preso na tela. Os subordinados relataram nervosamente que esse homem estava muito bem disfarçado e, portanto,
não faziam ideia de quem ele era. Ele era tão forte e rápido que eles simplesmente não conseguiam alcançá-lo. Wang gritou que todos eles eram apenas pedaços de merda inúteis e que, não importava como, eles tinham que encontrar esse bastardo. Ele o faria implorar por misericórdia. Junho também estava assistindo ao show naquele momento e ficou muito surpreso. Quem é esse agressor? E como ele ousa atacar Wang? Lin Yang finalmente tirou todas as suas roupas e estava insuportavelmente quente. Ele estava sentado nos arbustos e tentava recuperar o fôlego. Um amigo de cabelo roxo imediatamente correu até ele e perguntou se ele tinha visto as notícias. Lin Yang não entendeu do que se tratava. Afinal, Wang Tsutei havia sido espancado, e foi muito bom assistir ao vídeo dele sendo espancado. Ele definitivamente merecia tudo isso. Lin Yang se perguntou se ele sabia de tudo. De repente, o amigo se lembrou que, enquanto Lin Yang estava fora, Young Lilith o procurou várias vezes porque não tinha o número de telefone dele. Portanto, o amigo decidiu ligar para ele pessoalmente, mas ele também não atendeu suas ligações. Lin percebeu que estava muito ocupado hoje, então desligou o telefone. Um amigo lhe entregou um pedaço de papel com o número da garota, que ela mesma lhe deu. Era legal. Então Lin Yang prometeu ligar para ela mais tarde e se levantou para se afastar um pouco mais. Ele imediatamente descou o número dela e disse que tinha ouvido falar que ela estava procurando por ele. A garota ficou feliz por ele ter ligado para ela e decidiu convidá-lo para ir ao aquário. O jovem respondeu que estava completamente livre, então combinaram para amanhã de manhã. Lin Yang ficou feliz por ele não ter planos para amanhã e, depois de dizer isso, eles se despediram. A garota se deitou em sua cama com alívio entre os enormes brinquedos de pelúcia e ficou feliz por ele não ter recusado sua oferta. Naquela época, o Sr. Wang, no hospital, quase enlouqueceu de raiva. Ele continuava reclamando que seu pessoal não conseguia encontrar o bastardo que o espancou. Por causa desses gritos e da mobilidade excessiva, sua cabeça doía muito. Um de seus subordinados o aconselhou a se acalmar, pois isso poderia revelar seus ferimentos. Wang jogou algo em seu rosto e lhe disse para calar a boca, passo a passo. O pai do jovem, que estava sentado ao lado dele em uma poltrona, disse-lhe para se acalmar, pois era completamente inútil ficar com raiva. Ele já enviou pessoas para investigar e, em breve, eles terão pelo menos algumas pistas. Wang pediu ao pai que lhe entregasse o rapaz assim que o encontrasse, pois ele realmente queria cortá-lo em pedacinhos. O homem respondeu que isso poderia ser feito sem problemas. Ele poderia fazer o que quisesse com ela. Lin Yang e seus 3 amigos estavam sentados em seu dormitório, comendo em uma mesa abaixo. Um de seus amigos decidiu entregá-lo e disse a todos que ele teria um encontro com uma bela moça amanhã. Imediatamente, o homem loiro quase caiu fora da realidade. Essa é a notícia. O homem de cabelos roxos parecia conhecer todos os segredos da humanidade e contou que Yashin Yang ia conhecer a beldade da universidade, Lin Lila, que estuda na faculdade de música, e que eles iriam sair juntos amanhã. O moreno de óculos estava menos emotivo e, colocando comida em seu prato, apenas elogiou o cara. No entanto, ele também não se esqueceu de lembrá-lo das técnicas que eles prometeram ensinar. Ling Yong não sabia o que dizer, então decidiu agir de acordo com a situação e respondeu que o talento era necessário em tais assuntos. A porta da sala se abriu abruptamente e os 4 se viraram na direção do barulho. Os rapazes não ficaram satisfeitos e imediatamente invadiram a sala para a alma de Ling Yong. Parpol se levantou e perguntou quem eram aqueles que entraram aqui. Ele nunca os tinha visto nesta universidade. Será que eles queriam brigar? Um dos 3 rapazes que vieram se aproximou de Lin Yong, imaginando que ele era a pessoa por cuja alma eles tinham vindo. O segundo homem, um loiro com o nariz enfaixado, confirmou que era realmente ele. Lin Yong disse que era ele quem lhes daria um chapéu hoje. O primeiro dos 3 bandidos chamou Lin de pirralho porque ele machucou seu irmão, então ele também ousa se comportar de forma tão arrogante na frente dele. Uma morena de óculos avisou um amigo que o oponente tem uma faca e que ele deve tomar cuidado. O sujeito com a faca tinha certeza de que esse homem de cabelos vermelhos certamente teria uma morte muito dolorosa, mas não era esse o caso. Ling Yong foi capaz de afastar facilmente a mão dele, derrubando a faca, e então acertou o oponente bem no plexo solar. Os 2 antigos bandidos olharam para ele com as bocas abertas. Ling Yong pegou uma faca do chão e se dirigiu a eles, perguntando se eles também queriam morrer. Eles acabariam lutando com ele ou simplesmente iriam embora. É claro que aqueles 2 estavam com muito medo do destino de seu antecessor e, portanto, disseram que estavam apenas brincando e que não seria ruim resolver tudo pacificamente. Ling Yong disse a eles que tirassem seu amigo ferido daqui. Se um deles quisesse brigar com ele, poderia apenas olhar para o homem de bruços e pensar nas consequências futuras. Eles levantaram as mãos e disseram que não lutariam com ele e que nunca mais entrariam em contato com ele. Portanto, levando o amigo ferido,
Linda Hai saiu da sala com o nariz enfaixado. O mais importante deles estava ouvindo quando Lin Yong se dirigiu a ele. Lin disse que se ele o procurasse novamente, prometeria que quebraria seu nariz outra vez. Linda Hai imediatamente gritou que admitia totalmente sua culpa e implorou que ele o deixasse ir. O mais importante é que ele não quebre mais seu nariz e então ele não se meterá mais com ele. O homem loiro até se ajoelhou para parecer mais crível e Lin Yong não queria ficar com esse bastardo por mais tempo do que deveria, então ele o expulsou. Linda Hai agradeceu-lhe por tê-lo perdoado e informou que iria embora imediatamente. A porta se fechou com força. Os rapazes sabiam que ele era forte, é claro, mas não esperavam que ele fosse tão incrível. Como ele é incrivelmente forte. Lin Yong virou a cabeça na direção deles e disse que aqueles bastardos eram apenas um lixo da rua. No dia seguinte, Linda Hai e Lin Yong foram ao aquário. A garota correu de um aquário para outro, olhando com seus olhos enormes para os peixes maravilhosos. Ela segurava as mãos do rapaz e não conseguia conter sua alegria. Alguns dos peixes pareciam muito estranhos. De repente, o rapaz disse que eles ficavam mais saborosos se fossem salgados. A garota não gostou muito. Eles estão em um encontro, portanto, ele não deveria estar montando uma mercearia aqui. Lin Yong informou que há um restaurante de frutos do mar atrás desse aquário. Portanto, provavelmente faz sentido escolher esses frutos do mar aqui e cozinhá-los lá. A garota não respondeu nada e olhou para ele com um olhar estranho e insatisfeito. Lin Yong achava que tudo isso era muito chato. Um peixe inútil se não puder ser comido. De repente, o jovem percebeu que um homem estava parado não muito longe deles e estava agindo de forma muito estranha, de mãos dadas. Parece que algo aconteceu com ele, mas sua mão esquerda estava coberta de sangue. Provavelmente, ele estava com problemas. Ling Yong voltou-se para Yong e disse que tinha que sair um pouco para comprar algo para comer e que voltaria logo. A garota disse a ele para se apressar e continuou a examinar o peixe. Na verdade, o cara precisava urgentemente descobrir o que havia acontecido com aquele homem. Enquanto isso, ele já havia chegado ao banheiro e caído no chão, sangrando. Um homem de terno com tatuagens de dragão estava de pé sobre ele. E Ling Yong notou que ele estava emitindo uma estranha aura negra que envolvia todo o seu corpo. A aura negra parece assustadora e o cara sente que esse homem definitivamente já matou um homem. Quando esse homem passou por Ling Yong, ele foi atingido por um arrepio selvagem. O homem loiro de terno começou a puxar a maçaneta da porta, atrás da qual o homem ferido se trancou. Ele começou a gritar para que ele parasse imediatamente. Lin percebeu que ele era estrangeiro. O som era bastante familiar, mas ele não conseguia se lembrar de que tipo de linguagem se tratava. No final, a maçaneta da fechadura foi arrancada e o homem invadiu a cabine, onde todo o chão estava coberto de sangue. O homem ficou surpreso com o fato de sua vítima ainda estar viva e, no momento seguinte, decidiu jogar um monte de facas no homem. E Lin Yong percebeu que ele iria acabar com o pobre coitado. Então, o cara simplesmente pegou e apanhou as facas apenas com os dedos, sem medo de se machucar. Era um verdadeiro arremesso de faca, mas Lin Yong estava se saindo muito bem. Ele ficou até surpreso por ter conseguido pegar todas essas facas tão facilmente. É incrível que ele seja tão rápido. Então o jovem perguntou ao homem se ele achava que era muito longe para matá-lo. E então Ling Yong o nocauteou com um soco. O que esse homem fez para irritá-lo tanto a ponto de ele querer matá-lo? O homem ferido agradeceu ao homem pelo resgate e descobriu-se que ele falava a língua dele. Ling Yong perguntou por que o homem queria matá-lo. E o homem lhe disse que eles não podiam ficar na ilha. E o homem lhe disse que eles não podiam ficar naquele lugar por muito tempo. Por isso o convidou para ir junto. Ling Yong ficou envergonhado ao dizer isso, mas ele veio com uma garota e ela já deve estar esperando por ele. O homem respondeu que ele poderia levar a namorada com ele porque mora bem ao lado, no Jinbai Hotel. Lin Yang ficou um pouco decepcionado com essa informação, pois o hotel é muito caro. Aparentemente, esse homem é muito rico. Um pouco mais tarde, eles chegaram ao Jinbai Hotel. O homem os levou para seu quarto, mas Yang Lili ainda não entendia nada. Por que eles vieram para esse lugar tão de repente? Afinal de contas, os 2 ingressos que ela pagou valiam seu dinheiro e expirariam em breve. O homem respondeu que o cara era um velho amigo dele e que ele só queria convidá-lo para ir à sua casa quando o visse. Ele também tem vários ingressos para esse aquário, e pode entregá-los a eles um pouco mais tarde, para que possam ir lá a qualquer momento. A garota sorriu e respondeu que com certeza usaria esses ingressos. 2 garotas estavam paradas em frente às portas, e o homem disse que elas estavam aqui. O homem notou que elas tinham um brilho bastante estranho e que era claramente diferente do Yang Lida ou Hong. Ele definitivamente precisa descobrir qual é o problema. Uma garota lhe trouxe um copo de água e Lin Yang percebeu que eles pareciam estrangeiros. Ele precisa pegá-las de alguma forma. De repente, Linda Hai agarrou dolorosamente sua manga e, com uma cara triste,
Pediu que ele não olhasse para as meninas. As moças ficaram atrás do homem, e ele respondeu que seu nome era Kato Yuen. E essas moças serviram o jovem mestre, as irmãs Azavahan e Azavashi. Lin Yong ficou surpreso quando ouviu o sobrenome de Kato, pois ele era muito bom em usar os dedos. O homem nem mesmo entendeu o que ele quis dizer no início, mas depois ficou envergonhado e abafou o assunto. Ele disse que era estudante em uma universidade próxima. Ling Yong então perguntou o que aconteceu no Iquinarium no final. O homem respondeu apenas que era uma longa história, e perguntou se o homem sabia qual era o 6 do consórcio. Ling Yong respondeu que nunca tinha ouvido falar disso. Como ele poderia saber sobre um consórcio estrangeiro? Então o homem respondeu que era o mordomo do primeiro consórcio da casa da família Matsui. Há uma semana, o mestre deles veio visitar Yakusu, mas o mestre não conseguiu impedi-lo. Foi por isso que ele veio à China. Ele veio à China com ele, sua irmã Osava e outros guarda-costas. Mas uma surpresa inesperada os aguardava. O mestre morreu de doença no segundo dia após a chegada deles. Ao mesmo tempo, Keller estava esperando por eles. E agora 30 guardas foram mortos. O cara achou isso muito interessante. Ele será capaz de derrotar o inimigo do primeiro consórcio? A garota sentada ao meu lado não entendeu nada. Ela se sentia como se estivesse em algum tipo de filme estranho. De repente, Kato se ajoelhou na frente do rapaz, o que chocou tanto o rapaz quanto a moça. O homem respondeu que a China é um país muito grande, com muitas maravilhas. Certa vez, o mestre disse a Kitano que há muitas pessoas com poderes estranhos no mundo, e que o Sr. Kato é um dos mais importantes. Lin deve ser um deles. Depois dessas palavras, o homem se curvou e pediu que ele protegesse seu jovem mestre, até mesmo implorando. Lin Yong estava realmente desanimado. Ele não sabia como se comportar ou o que dizer. Por que Kitano está chorando tanto e se ajoelhando na frente dele? Ele é um homem, portanto, preciso me levantar rapidamente. Kitano disse que tinha que protegê-lo por 7 dias, e uma certa senhora o ajudaria. Assim, eles terão mais pessoas para levar o jovem mestre de volta. Quando as coisas melhorarem, Mutsui lhe agradecerá muito. Deixe o cara ajudar. Os 2 metros atrás dele também imploraram a Lin Qin que ajudasse o homem. Yang Lida sussurrou no ouvido do homem que eles definitivamente precisavam de ajuda, já que estavam todos pedindo tão lamentavelmente. O jovem pensou sobre isso. Graças ao grande consórcio, será muito bom se tudo correr bem. Mas se eles perderem, será terrível. No entanto, ele ainda tem um motivo para ajudá-los. Ele precisa pegar as irmãs Azava, ou se arrependerá pelo resto da vida. Ling Yong decidiu ajudar, então disse a todos para se ajoelharem e perguntou onde estava seu jovem mestre. Um rapaz sonolento com longos cabelos loiros saiu da porta ao lado. Ele olhava para a luz forte, estava de pijama e não entendia o que estava acontecendo. Ling Yong não achava que esse era o jovem mestre. Ele se parece com uma menina. Kitano disse algo a ele em outro idioma e o jovem mestre ficou subitamente feliz com alguma coisa. O homem apresentou o mestre como sendo de Danmitsu e ficou muito impressionado com a forma como eles se conheceram. Aparentemente, o jovem mestre admira o Sr. Lin. O rapaz agradeceu sem jeito porque não sabia mais o que dizer. A situação toda era muito estranha. O homem disse que, se possível, eles gostariam de ficar com eles porque esse hotel é muito fácil de encontrar. O rapaz respondeu que mora em um albergue e que, infelizmente, é impossível ficar lá. Mas ele conhece um lugar onde isso pode ser feito. Depois de algum tempo, eles chegaram à casa de Junho. A garota os encontrou e aparentemente sabia da chegada dos amigos dele. Quando viu uma multidão de pessoas, ela lhes pediu para entrar na casa. Quando Kitano e o jovem mestre se sentaram no sofá, Junho lhes ofereceu algo para beber. Ling Yong e Yang Lida estavam sentados em outro sofá, e a garota sussurrou para ele porque ele conhecia essa garota. E mesmo com uma figura tão grande, quem é ela realmente? Ela não acha que eles são apenas amigos, como ele mesmo lhe disse. Lin Yong começou a ficar nervoso e pediu para falar sobre isso um pouco mais tarde, porque agora eles tinham que ajudar alguém. A garota estava quase chorando. Ela sabe que eles estão namorando há apenas alguns dias e que não tem o direito de interferir no passado dele, mas achava que era a única pessoa que ele tinha. O rapaz pediu que ela parasse e prometeu que lhe contaria tudo hoje à noite, e ela poderia perguntar qualquer coisa. A garota fungou e concordou desanimada. Nesse momento, Hong se aproximou deles e disse ao rapaz que os amigos dele eram muito difíceis. Lin Yong perguntou se ela precisava de mais dinheiro para sua empresa. A garota respondeu positivamente,
mas também acrescentou que já estava encontrando outras maneiras de obtê-los. Lin Yong se aproximou de Kitano e perguntou se ele tinha ouvido. O fato é que essa é a casa da irmã dele e ela tem que pagar o aluguel. O homem fez uma reverência e agradeceu a ela por deixá-los ficar com ela. Eles só ficarão aqui por uma semana e pagarão o aluguel. 10 milhões de dólares por dia. As duas moças ficaram chocadas com essa quantia. Era um dinheiro incrível. Lin Yong permaneceu calmo e respondeu que seria o suficiente. Mas se ele tivesse o dinheiro com ele, Kitano poderia começar a pagar agora mesmo. Agora Hong Yoo realmente precisa de dinheiro, e ele espera poder ajudá-la. Pelo menos dessa forma. Kitano respondeu que o Sr. Lin estava certo e pediu um número da conta bancária para a qual poderia transferir o dinheiro agora mesmo. Lin já havia perguntado errado o número da conta, mas a garota respondeu que não podia aceitar uma quantia tão grande de dinheiro. O homem protestou e disse que achava que ainda não era suficiente. Portanto, ela não deveria recusar. A garota agradeceu ao homem, mas ele respondeu que ela não deveria fazer isso. De repente, o homem se lembrou de que estava na hora de trabalhar. Ele havia se esquecido completamente do horário. Portanto, ele informou a todos que precisava ir embora e que o jovem mestre poderia ir com ele. Afinal, ele precisa protegê-lo. Kitano disse que era muito perigoso levá-lo para fora com você. Mas Lin respondeu que tinha uma ideia. No entanto, eu tinha um pressentimento muito ruim. Depois de um tempo, as irmãs vestiram o jovem mestre como uma menina e riram um pouco. O jovem mestre não gostou nem um pouco disso e ficou de mau humor e irritado. Depois de um tempo, Yun-hong conseguiu encontrar suas próprias roupas infantis que poderiam ser adequadas para o jovem mestre. Lin Yong também elogiou as irmãs por terem feito um ótimo trabalho ao transformá-lo. O jovem mestre respondeu desajeitadamente em outro idioma para que não o considerassem uma menina. Ele começou a puxar a saia em diferentes direções e as irmãs lhe disseram que ela poderia rasgar dessa forma e que ele não deveria mais fazer isso. Gritando por causa de toda a confusão, Lin Yong disse ao jovem mestre que alguém queria matá-lo e que, se conseguisse, sua família perderia tudo imediatamente. Será que ele realmente quer que isso aconteça? Kitano começou a traduzir tudo que Lin havia dito ao jovem, e ele, desanimado, se submeteu e parou de ficar histérico. Ele disse que o jovem mestre era um casal e que, em geral, ele era incrível. Lin Yong pensou em como as crianças comuns chorariam por alguns dias, mas ele simplesmente aceitou tudo o que aconteceu com facilidade e o admirou. Kitano disse que o jovem mestre também pede que ele mantenha tudo isso em segredo, pois é muito embaraçoso para ele. Lin Yong prometeu que não contaria nada a ninguém e que definitivamente não haveria problemas com isso. O jovem mestre se comunica com Lin Yong como se fosse seu irmão mais velho, o que é bastante raro. Hong Yuan interrompeu a conversa. Ela informou a todos que levaria Lin Dahai para a universidade. Lin Yong apenas a agradeceu por isso. Em seguida, ele pegou o jovem mestre e o levou para seu trabalho, para que pudesse lhe mostrar muitas coisas lá. Quando eles chegaram ao primeiro trabalho, Lin Yong estava carregando um monte de sacolas de cada vez, como de costume, e o jovem mestre estava sentado à margem e observando. Ele era realmente muito admirado pelo mestre Lai e por sua força. O mesmo aconteceu com os outros dois trabalhos. Foi simplesmente incrível. Lin Yang estava realmente lisonjeado, mas ele ainda não entendia a língua, então ele só podia adivinhar que o garoto o havia elogiado. Para protegê-lo, Lin Yang precisa ficar no apartamento. Depois, ele precisa levar algumas necessidades básicas do dormitório para o apartamento. Um pouco mais tarde, Lin Yang chegou ao seu dormitório, acompanhado de um jovem mestre. Os rapazes abriram a porta e viram a criança. Será que ele e Yang Lida já tinham filhos? Eles tinham começado a namorar há pouco tempo. Era uma espécie de piada, mas Lin Yong não estava se divertindo. Parecia-lhe que seus amigos eram realmente loucos. A morena de óculos acariciou a cabeça da garota e prometeu que a ajudaria a sorrir com mais frequência. Os rapazes começaram a importunar a garota com perguntas sobre o nome dela e assim por diante, e tinham certeza de que ela definitivamente cresceria e se tornaria uma beldade. O jovem mestre não teve escolha a não ser suportar essa atitude e pronto. Enquanto isso, Lin Yong empacotou suas coisas e informou aos rapazes que iria morar em outro lugar nos próximos dias e que eles deveriam protegê-lo caso alguém perguntasse por ele de repente. Amigos solitários perguntaram por que ele estava indo embora. Será que algo realmente aconteceu? Lin Yong inventou uma história de que era sua prima mais nova, sua tia e seu tio. Os pais da menina tinham acabado de se divorciar, e era muito difícil para a criança passar por tudo isso psicologicamente, então ele ficava com ela por alguns dias. Os rapazes imediatamente se apressaram em se solidarizar com ela, dizendo que ela era pobre e infeliz,
e até choraram. Len, o de óculos, até ia lhe dar um beijo na bochecha para confortá-la um pouco, e foi isso que aconteceu. O garoto teve que aceitar o fato. Lin Leal ligou para o telefone de Lin Yong, sem cumprimentá-lo. Disse-lhe para ir ao café em 1 hora, pois precisavam ter uma conversa muito séria. Porque Hong Yuan lhe contou tudo. Lin Yong estava muito nervosa. Será que ela havia lhe contado tudo? Exatamente 1 hora depois, Lin Liu, Lin Yong e o jovem mestre estavam sentados em um café. A situação estava bastante tensa e a garota disse que queria falar com ele a sós. Mas Lin Yong lhe garantiu que sua irmã não falava o idioma deles. A garota se levantou da cadeira e perguntou por que ele não havia lhe contado nada. Lin respondeu que havia um motivo. Não é tão fácil dizer isso. Como ele poderia dizer algo assim? Que ele estava dormindo com outra garota quando eles começaram a namorar. A garota perguntou se ele havia sido forçado a fazê-lo e isso finalmente levou o rapaz a um beco sem saída. Liu relatou que Hong Yuan lhe contou absolutamente tudo. Ela estava drogada naquela noite, por isso não pôde deixar de obrigá-lo a fazer isso. E ele conseguiu recusar porque imediatamente pensou nela. Na verdade, aconteceu que quando Yuan Hong começou a dar em cima dele em um delírio de embriaguez, ele disse a ela para parar porque ele tinha uma namorada e ela não conseguiria conquistar o coração dele, mesmo que conquistasse seu corpo. O rapaz se perguntou se estava realmente tão calmo naquele momento, mas, ao se lembrar, ele realmente gostou. Leo acrescentou que ele até sussurrava o nome dela quando estava dormindo. Portanto, ele não deve se culpar por isso e, em geral, pode conversar com ela sobre qualquer coisa, pois eles devem ser abertos um com o outro. Lin Yong ficou até um pouco emocionado com a namorada maravilhosa que ele tinha. Hong Yun também disse que eles poderiam ficar juntos e que ela não interferiria com eles. Lin Yong abraçou a garota e respondeu que era ótimo que ela o entendesse. E, de qualquer forma, ele a ama. No momento seguinte, Lin Yong beijou Liu nos lábios, e ela respondeu com o mesmo fervor. Depois de um tempo, a casa de Yun. Ele pensou no fato de que, mesmo para Liu, tudo o que aconteceu não foi um problema, mas o que aconteceria se ela realmente o deixasse? Hong abriu a porta e perguntou onde ele estava com tanta pressa, já que estava batendo tão furiosamente na porta. Então, o homem abruptamente agarrou o braço dela e a puxou para si. Ele perguntou o que ela queria dizer quando contou tudo isso a Lelé. Ela estava terminando com ele? A garota o abraçou e disse que é claro que não estava terminando. Se ela não tivesse contado tudo isso a Lin Lelé, provavelmente teria matado o cara. Lin Yong disse que a amava muito, por isso ia beijá-la, mas foram interrompidos pelo jovem mestre. Foi muito inapropriado fazer isso na frente dele, considerando que, no início, ele estava ao lado de Lelé. O telefone tocou e o rapaz nem teve tempo de atender, pois Hong correu para atender a chamada. Por enquanto, Lin Yong disse ao garoto para ir procurar seu avô, mas ele ficou ali parado, olhando para o rapaz com todos os olhos. Nesse momento, ao telefone, Hong foi informada de que alguém estava sentindo muito a sua falta. Ling Yong percebeu que se tratava de Wang Saiten. Como ele poderia ligar para ela novamente? A garota começou a gritar em seu telefone que, da última vez, teria sido melhor se ele tivesse sido espancado até a morte. Ling Yong exigiu o telefone dela e disse ao bastardo que nunca mais ligasse para ela. Caso contrário, ele teria problemas muito sérios. Hong sussurrou que Wang era um homem muito poderoso e que não precisava ser irritado, mas o homem de cabelos vermelhos não se importava. Ele não tinha medo de ninguém. Wang ainda não entendia com quem estava falando agora. E o cara se apresentou simplesmente como eu. Wang Shaita exigiu saber sua identidade, e então ele o ajudaria rapidamente a chegar ao inferno. Wang Shaita ficou muito irritado e prometeu a quem quer que fosse do outro lado da linha que ele estava acabado. Ele não pode escapar. Ele o matará nos próximos 3 dias. Yun Hong entrou e começou a perguntar a Wang que Lin era imprudente e estúpido, e que era melhor não tocá-lo de jeito nenhum e esquecê-lo. Ninguém precisa de problemas desnecessários, e se Wang continuar a se comportar assim, ela nunca o perdoará. Wang Shitan riu e disse que pelo menos alguém na cidade ousou ir contra ele, e ele mudará seu nome se esse cara morrer sem sofrer. Ling Yong ouviu todos esses gritos e se ofereceu para argumentar sobre o que Wang Zaitenten era capaz de fazer. Em seu quarto, o paciente pulou da cadeira com raiva e quebrou seu telefone. Ele não queria simplesmente tolerar isso. Um de seus subordinados entrou em seu quarto e perguntou ao chefe por que ele estava tão irritado. Wang Zaitenten ordenou que todos os homens de Yu fossem levados para encontrar Yun Hong e matar seu namorado. Depois, ele mudou de ideia e disse que o cara não precisava ser morto porque ele precisava dele vivo. Ele o torturaria completamente antes que ele morresse. O homem o aconselhou a descansar, e ele mesmo levará esse homem até ele hoje.
Hong-Yun começou a chorar de tanto horror. Será que ele realmente quer morrer? Será que ele sabe que tipo de pessoa é esse Wang Zaitan? Ele vai cometer o mais puro suicídio. Quem for contra esse homem será morto discretamente. A garota se agarrou a ele, chorando amargamente. Ela não queria perdê-lo daquela forma. Ling Yong a abraçou com força e disse que tudo ficaria bem. Hong não queria tolerar isso. Então ela o empurrou no peito e disse para ele ir embora e nunca mais voltar. Wang Zaitan não é um homem a ser desafiado. É por isso que ele tem que ir embora. Ling Yong estava bastante calmo e tentou dizer à garota que estava ciente do passado do homem, de seu dinheiro e poder, e do fato de ele ter feito muitas coisas ruins. E daí, ela não vê que, com tudo isso, ele também protege a Mitsui e trabalha em 3 empregos ao mesmo tempo. Portanto, para ele, tudo isso não é nada. Portanto, ela não deveria se preocupar tanto. O rapaz também a lembrou de que Wang Zaitan havia sido dispensado recentemente na frente de todos. Hong-Yuan realmente esperava que não fosse ele, mas realmente era ele. Esse Wang ousou drogá-la, e então Lin Yong decidiu dar uma surra nele, que ela o soltasse. No final, o cara quer ver o que ele pode fazer. Um pouco mais tarde, o cara ficou na cunha consigo mesmo e pensou que a reunião não seria tão fácil. Será necessário proteger o jovem mestre e lutar contra Wang Zaitan ao mesmo tempo. Isso não é algo que possa ser resolvido apenas com os punhos, mas ainda é bom que ele tenha uma arma que pegou do assassino. Então, talvez seja útil para ele agora. Ling Yong decidiu praticar o arremesso de espadas contra a parede, mas não teve sucesso na primeira vez. A espada deveria ter ficado presa na parede, mas ela acabou ricocheteando e caindo. Talvez algum ângulo do arremesso seja mais correto, então ele tentará novamente, e assim por diante, até que ele realmente se torne muito legal, mesmo que sejam necessárias milhares de tentativas. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.